Bom, vamos pra Vamos nossa lá, tier gente. list. A gente começa com o GOAT, né? Lúcifer. Eu queria, inclusive, antes de falar sobre ele, fazer uma pergunta. Se ele era um anjo, então ele devia ser gato. Miau. Não acha? Essa descrição dele todo assim, ó. Todo fudido, calvo, velho, grisalho. Porra, ele era um anjo, né? E até mesmo porque devia ser se maravilhoso. você parar pra pensar, Deus foi lá e fez uma cirurgia no rosto do mano, mudou a face dele pra ele virar assim, ó. Entendeu? Ou ele foi do jeito que ele já ou era. ou ele carcomeu porque ele virou demônio e ficou feio. Tipo o Porque carinha dá pra do Senhor dos ser Anéis um- lá, né? Era... Sméagol. Qual é o nome antes? Hã? Não. Lúcifer era... Seu anjo caído, ele era... Qual era o... Qual que era o... Ele era um serafim, tem essas qual que categorias era aí a na patente? patente. Qual que era o elo Agora a dele? patente. Então, agora que a gente vai entrar num momento muito bom. Ah, Não tem Lúcifer na Bíblia. peraí. Aí, tá vendo? Quê? Aí, mas aí já a nossa tier list já foi pros caras. É o que eu tô Como assim, velho? Eu tô falando, mano, a Bíblia nada mais é do que tains Como da assim? Marvel, Não mano. tem Lúcifer na Bíblia, eu vou ler o livro Ai, e não de- vou achar Lúcifer. Tipo, ele não tem... Não tem cerveja na festa. Enfim, mano. Eu não vou mais ler a Bíblia, mano. O Lúcifer é a sua cerveja. É, Aí, já meu raio de sol. Já era. Pô, isso dá um nome de cerveja, raio de sol. Mas Caralho. por que, então? Então, o que acontece? No Antigo Testamento, no livro de Isaías, tem um momento que aparece uma estrela da manhã que cai. Certo. Mas no caso, todos os acadêmicos concordam, que é raríssimo, que você colocar 2 acadêmicos numa Eles sala, a gente concordar. briga, Uhum. né? A gente tem 3 teorias, mas se concorda que o que tá falando ali é efetivamente da estrela da manhã, sabe aquela estrela, a Sim, estrela sim. d'alva de manhã? É essa daí que tá falando ali. Ah, E daí tá em hebraico. Quando isso foi traduzido pro latim, eles colocam como Lúcifer. caramba. E daí, com o cristianismo entende que o texto da Bíblia hebraica deve ser reinterpretado com luz nos ensinamentos do texto do Novo Testamento, certo? Uhum, certo. Essa é a ideia toda. Então eles vão olhar para esses textos antigos e falar: tá vendo? Aqui tem Lúcifer, essa referência que tá falando de uma estrela, de um rei, de outras coisas, na verdade, é uma referência ao anjo caído. Meu Deus. Caramba. Então é uma interpretação em cima do texto, e não é o que tá no texto. Que isso? Os caras... Gente, mas mudou muita coisa, não é? Mano, os caras... Mudou, É mudou orgânico, tudo, né? É orgânico, né? A gente diz que o texto é vivo. Mano, entendeu? E vocês aí falando, não acredito que agora, sei lá, o Snape vai ser negro. Irmão, Lúcifer era uma estrela, mano. Mudou a história mano. toda, Era uma estrela. velho. Mudou tudo. Mudou tudo. Uma frase muda o fim do filme, mano. É. E daí, Caramba. o tempo passa. O tempo voa, enfim. Olha a idade aqui, Voa. né? A idade atacando. Mas aí, você tem várias outras tradições, a história... Porque essas coisas são muito complicadas, de eu dizer, porque não tem uma linha certinha, tá? Aham. Tem influências e daí as coisas vão mudando e tal. A gente tá falando aqui de, sei lá, 800 anos passam, 1000 anos passa, é muito tempo. Uhum. E daí vai ter um cara, que é o tal do Dante, Ah, esse aí. Ele que é Também. Dante o... ali, que vai escrever um livro, né? O Inferno de Dante. Uhum. E daí ele vai escrever um livro onde ele explica as camadas do Camadinhas. inferno. Sim, Nesse livro aparece Lúcifer. certo. Só que o Lúcifer desse inferno, ele não fala nada. Ele tá na pior parte do inferno, num lago congelado, comendo gente. Certo. Mastigando. Tipo... Ah, tá. É. Eu achei que era que nem o Bolsonaro com uma verba de... Não, ele não Legal. tinha verba de gabinete. Perfeito. Ele estava mastigando literalmente as pessoas. Tá. E daí, então assim, é um Lúcifer que, né? Foda-se. Sim, meio chola. Exatamente. Chola esse Lúcifer aí. Pô, né? eu achei que ele tá no Chola aí. Não, mas pera, vamos... E vamos daí- E agora? Mas daí que você tem, eventualmente, tem um outro livro que vai ser escrito, que é O Paraíso Perdido, do John Milton, que é um outro autor. E era isso que a minha amiga estudava, que tomava café satânico comigo. Certo. Uhum. Como impactou na cultura. Isso. E daí ela é nesse livro que tem Lúcifer como um cara rebelde e que fala e tal. Provavelmente, não é que o John Milton teve essa ideia brilhante da cabeça dele, devia ter já como tradição ali. Uhum. Mas é nesse livro que aparece, daí isso vai se consolidando. Depois o Paraíso Perdido é de 1400 e tanto, 1500. Uhum. Então, e daí vai se consolidando e chega pra gente, daí a gente curte Caramba. muito. E daí tem o Moço Bonito na série do Lúcifer. Né? Entendi. Caralho, mano. Caraca, bicho. Fiquei Os chocado. caras inventaram o Lúcifer na época que eles descobriram o Brasil, mais ou menos. O Brasil, mano. tipo, imagina, você tá na Europa Antiga, lá sei lá, nas cruzadas e não fala do Lúcifer, ninguém fala, o que é Lúcifer, amigo? Nem O existe. pessoal fala o isso, mano. quê? Que
estrela. E como a galera consegue se ofender quando a gente fala que é um livro de ficção, né, mano? Porque, tipo, olha o tanto de ficção Não, que você mas- trouxe aí. Vai, Lodi, Não, você tá pô, atacando ele- espantalho. Não, Ela está justamente dizendo que Lúcifer não tá na Bíblia, que essa história nem tá na Bíblia. Então, você tá acusando a Bíblia do quê? Não tá na mas Bíblia, não a Lúcifer. Bíblia. Tipo, ó, como eu tô... Vou construir a linha de raciocínio aqui. Ah. Certo. Os pastores de hoje em dia, eles enchem a boca pra falar de Lúcifer, do capeta. Então nem eles leram o livro deles. Ah, às vezes leram, às vezes estão na Nem maldade. viram né? lá a parada. Às vezes eles estão na maldade. E aí também. as inspirações que a igreja evangélica usou veio desses livros de ficção. O Dante, o John Paraíso Perdido. Paraíso Perdido. Paraíso aí. Perdido. Paraíso Perdido é um bom nome de livro. É um bom nome, Paraíso Perdido. Caralho. Mas Caramba. é muito. Eu costumo falar isso quando eu vou, né? Porque tem muitos anos que eu trabalho com religião, e daí é um tema um pouquinho assim, né? A gente precisa uns certos dedos às vezes. E eu costumo falar: uma coisa é o que a gente estuda academicamente, outra coisa completamente diferente é a fé. Uhum. E a fé não precisa do meu mundo acadêmico, não. Sim. Inclusive, por mim, porque eu quero comprovar. Não faz sentido querer Exato. comprovar. A fé tem que ser só fé. As pessoas Sim. têm que acreditar e pronto. É isso, assim. Perfeito. E daí tem muita coisa mas arqueologicamente a gente consegue provar o dilúvio. Eu falei, pô, a gente não devia ter que provar arqueologicamente, porque são coisas diferentes. Fé é ciência, não... Sim. Perfeito. Elas podem trabalhar juntas. É legal que a gente não ignore que a fé existe, que a religião existe, Sim. mas elas não precisam, uma não tem que justificar a outra. As pessoas podem ter a religião delas em paz, assim, né? Sim. Então, é É isso aí. normal. O problema é Eu quando aprendi elas isso. querem tirar a nossa paz com a religião delas. Isso é um Ah, problema é. mesmo. Aí eu- Não, mas é isso, não tem que misturar as coisas. Eu, por exemplo, entendi. Chega uma idade na vida do homem que ele tem que escolher se ele zoa horóscopo ou beija na boca. Tem que escolher um. Você fala assim, mano, eu vou escolher as minhas batalhas. Não vou ficar entrando numas. Isso é que signo. Tá a hora que eu nasci, pai, pega a hora que eu nasci. Você dá a hora que você nasceu para as isso pessoas? não, isso é brincadeira, isso é brincadeira. Isso aí é, Porque isso aí é third tão- base já. é tão- E ela vai fazer o mapa astral Ela vai e fazer tirar conclusões É. e já começa a ficar um pouco, né? Mas e se você pesquisar a melhor hora pra falar que nasceu, pra dar um mapa O legal? mapa astral mais foda de Não. 11 de novembro de Mas, 87. gente, vocês vão ter que lembrar daí, porque daí vocês têm que lembrar que o que as pessoas fazem é horóscopo de dupla. Então não adianta só o seu mapa astral, é quanto que o seu mapa astral combina com outro mapa astral. Entendi. Eu manjo dos Paranauê esotéricos. Então, teoricamente, pra você burlar essa regra aí, é só você saber o mapa astral da pessoa que tá perguntando Isso. o E E signo, mandar a melhor e versão você do mandar seu, a sua melhor a versão. mais compatível. Porra, é muito trabalho, gente. Pô, Vocês mas têm podiam fa- paciência pra fazer tudo isso. Não, uma mas vez a na ideia outra. é a ideia de uma startup pra fazer um app disso. É, faz Se um você aplicativo, tiver, site. se você tiver o mapa astral do seu crush, ele te diz qual é o melhor mapa astral pra você mandar pro seu crush. Pra Exato. quando ele cruzar, ele falar: Nossa, a gente foi feito um pro outro. Isso é verdade, linda. É Assim, isso. verdade, linda. E você ainda pode mentir lá, tá ligado? Colocando. É isso aí. Vocês Tá, façam então muito o bem. Lúcifer, ele Lúcifer. não tá na Bíblia. Meio chola, você Meio acha? chola ou floquinho de neve? Você que escolhe. Então vamos no meio chola. Meio chola. Meio chola aí. Lúcifer, você é meio chola. Vai me Mas ele explicar. Lúcifer, não adianta você ter o aparato de Hollywood ao seu favor. Não vai te favorecer aqui, porque Não vai arrumar nada. É. depois disso aí eu fiquei chocado. Eu diria que, assim, se a gente estivesse considerando só representações do cinema e tal, a gente podia colocar o Lúcifer pro bravo. Ah, mas a aí gente é roubado, não. porque os outros tem poucas pessoas conheceu. Isso. Leviatã, coitado, Supernatural estragou os Leviatã, mano. Aí você mexeu num vespeiro, hein? Não, mas é... O pô, Supernatural- É, porque Naturalers a vão gente ficar- não tá mexendo em nenhum vespeiro até agora. Tá sussa! Tá tranquilo. é a fanbase de É Supernatural. Supernatural que vai pegar. A sexta temporada em diante ali, a galera... tá- Vamos lá. Não, mas só o detalhe disso, eu faço parte de um podcast chamado Dragões de Garagem, que é um podcast de ciência. Uhum, E, em geral, os episódios tal. Teve um episódio sobre glúten. Foi o certo. que a gente recebeu mais ódio das pessoas. Porque a sério? gente falou que, olha, se você não é alérgico ao glúten, coma glúten. Glúten não faz mal. As pessoas ficaram bravas, bravíssimas. A gente, calma, não precisa ódio. A gente dá pra receber em breve de novo aí as meninas do Nunca Vi um Cientista. E estas lidaram também com esse É. tipo de situação, né? É triste. Ela tá aqui assistindo. Olha, um abraço pra ela. beijo. Ana. Beijo, Ana. E aí? Bom, nós temos agora então Belial. 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 Belial, eu tenho um certo carinho pelo Belial, porque ele aparece nos manuscritos do Mar Morto. Olha aí, que Certo. legal. Eu tendo a dizer os meus manuscritos, claramente não Aham. são meus, mas eu trabalhei tanto tempo com eles, né? Sim. Doutorado é um negócio doido que a gente faz, não sei pra quê. Bom, claramente é pra virar vilão, né? É o único objetivo. E vocês já viram a piada do doutorado que fala assim que a população em geral, quando vê que o
o personagem é doutor, alguma coisa, pensa, nossa, ele é muito inteligente e tal. Todo mundo que já fez doutorado olha e fala, realmente enlouquece o doutorado, eu entendo. Coitado, cara- já dá até uma... Totalmente justificado. Você descobre que a pessoa fez doutorado, você já sente até uma solidariedade. Você fala, nossa, desculpa. Nossa, é. Ai, O Belial, então, foda. ele já tem rastro na realidade, vamos dizer assim. É. Diferente do Lúcifer, que veio... Não, mas Lúcifer também tá em outros livros, então é também realidade. Não, mas tá nos livros de ficção. No tipo, Lúcifer não tá no Mar Morto, não tá numa Não, parada assim, mas... O Belial mas- tá no Mar Morto. Ele é como que o chefe das... Ele é o chefe dos Filhos das Trevas. Caralho. 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 Ele é embaçado. Ele é tipo um general, assim, não um general. Ele é o general dos Filhos É. das Trevas, ele é o comandante militar. Tem inclusive um manuscrito do Mar Morto que é chamado Rolo da Guerra Caralho. e descreve justamente o exército de Belial. E é tal. por isso que o termo, o termo bélico de vem bélico. daí, ou não? Será? Eu acho que não, eu não faço a mais remota porque ideia. seria gente. interessante. Eu não faço a mais Interessante, remota. verdade. Belial. Belial, É. então o Belial é faca na caveira, Caralho. torcicolo de O girafa. bicho é... Não, Caralho. Belial é Soldado treta. do morro. Ele é... Porque o Rolo da Guerra, por exemplo, descreve a guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Certo. Então, Belial, ele é o chefe dos filhos das trevas. Caralho, ele é embaçado. Ele é foda, hein? Nossa senhora, Belial. Vai ser o nome do meu próximo cachorro. Belial, mano. Belial. Bom nome, Belial. Belial! É bonitinho, Belial. Um bom É nome, bom bonitinho. Bom nome. Não tem uma descrição dele nos manuscritos do Mar Morto, porque os manuscritos do Mar Morto olharam pra minha cara e falaram, ah, não. Perfeito. É isso, né? Perfeito. Mas ele aparece como esse líder Entendi. de guerra e tal. E eu falei do Rolo da Guerra, parece muito, né? Tipo, descreve a guerra. Não é legal, gente. Não Já tá. fica a dica aqui, não é Uhum. legal. Porque é uma descrição assim do tipo, aí no dia tal vai ter o exército tal, aí vai descrever como que é o estandarte da galera, qual a cor que tá pintada no escudo, qual a Entendi. formação Nossa. de batalha, tipo, Ah, tinha Entendi. arminha também e tudo? Espadinha, essas coisas? Olha. espadinha, assim. Eu tenho um amigo que é especialista em guerra, nesse tipo de Uhum. guerra na Bíblia, né? Em guerra na Bíblia, e ele estuda justamente essas representações. Cara, E tem mágico. Espadinha mágica. E tem mágico, Não, vorpal. tem as duas coisas, tem as duas Vorpal, coisas. crítico, Tem as duas decapita. Tem Então mágico eles e não mágico. Nossa, então eles tinham todo um departamento de ferreiro, Isso. de... Porque imagine que o Belial Design. não vai morrer com uma espadinha Não, normal. Mas aí imagina. tem o líder também dos Filhos da Luz, né? Que vai variar quem que é. Às vezes é o Maskil, que significa mestre ou professor, mas varia também. Tem Uhum. outras personagens que Uhum. aparecem aí. Mas Mas eu o acho Gabriel não era o eu líder, queria- não? Eu queria, peraí, rapidão. Eu queria sugerir que se nós encaramos agora um brabo em potencial, que a gente deixa ele lá embaixo ainda. Porque a gente coloca por U. O brabo tem que Os subir por U. outros, tá. É, Você acha que ele é um brabo em potencial ou... Eu colocaria ele no cabuloso. Ah, então beleza, cabuloso. Cabuloso. Lodi, desculpa, eu te Não, eu ia cortei. perguntar, o Gabriel, então, ele ficou de xereca nessa guerra aí. Ele não pegou em armas, mano. Porque o Gabriel achava que ele era o imediato de Deus ali, tá ligado? É o cara... Provavelmente era. Provavelmente era, mas nessa. Também a gente tem que lembrar, os manuscritos do Mar Morto, eu falo assim, parece que não sobrou muita coisa. Só pra vocês terem uma noção, eles são cerca de 15 mil fragmentos, ou seja, pedacinhos. Nossa. Esses 15 mil fragmentos formam mais ou menos 900 textos. Aí você tem fragmentos que são grandes e fáceis de ler, e você tem fragmento que é tipo, sério, Um pedacinho. um pedacinho, assim. Então, pode ser tudo. E daí a gente não tem, muitos desses textos não estão completos. Os que eu trabalhei, depois eu vou pedir pra você colocar ali pra gente ver. Uhum. Os que eu trabalhei, eles são pedacinhos, assim, pedacinhos. Caramba, Nossa, que Tem- doideira, Tem mano. metade do parágrafo, infelizmente, não é nem a metade de cima ou de baixo, é metade. Ou que Aham. cortou o parágrafo no meio, eu tenho só metade. E aí o resto a galera ou preenche com a imaginação ou... A gente faz uma análise gramatical, assim, do tipo, essa palavra aqui, gramaticalmente, ela aparece em outros textos acompanhada de que tipo de palavra. Entendi. Aí a gente faz uma questão de Nossa, probabilidade. mó trampo. Aí a gente vê se tem algum vestígio de tinta que dê pra pensar em alguma letra. Aí você vê o espaço onde caberia a letra. Aí você... e daí Caramba, é um trabalho do Sherlock Holmes pra caramba. Não você... foi? Mas- não, eu mas fiz nesse- história por isso. Caraca. Mas nesse tempo todo que você tava pesquisando, você achou a primeira pessoa que não adorava o demônio, mas ela tinha um apreço, você falava, não, vou escrever uns Tem bagulho da hora. registro de Tá ligado? cultos assim? De... Satanista. Não tem. Não tem. Não o primeiro satanista, mas a pessoa que falava, mano, eu vou escrever, vou dar uma valorizada nesse demônio aqui, porque... Não tem. Porque a gente vê um monte de fanático religioso pro lado de Jesus, mas e pro outro lado não Não aparece. tem né? muito. Quer dizer, imagina, o primeiro satanista. Como Você funciona tem ali, já no período mais da Idade Média, você vai ter alguns textos que são textos mais mágicos, tal. Você tem, por exemplo, a Clavícula de Salomão,
Olha aí. Que eu adoro o nome, porque Clavícula clavícula é um nome muito foda. né? É chave pequena, então é a chavinha de Salomão. Entendi. Clavícula é chave pequena. Caralho. Clave, daí virou chave pra gente e tal. Sim. E daí a clavícula de Salomão descreve que Salomão teria escravizado demônios para usá-los para construir o templo. Caralho. E Olha! daí cada demônio tem uma utilidade, daí que é a Goetia, que Aham. daí é uma tradição que hoje em dia tem gente que segue, mas daí cada demônio teria uma utilidade e Caramba. tal. Aí você tem os Então, 72. Então o templo de Salomão foi feito por um demônio, coincidência, né? Não, 72. 72. demônios. É, que a gente tem um. É. Então. A gente tem um aqui em doideira, São mano. Paulo, né? De ouro. Não é? Não Mas esse não foi feito por um demônio, não, imagina. Esses Não, caras não foi. processam o load, é foda. Não tô Fui pra falando. audiência já, tive que olhar no olho desses caras, deixa quieto. Olha só. Não, a gente não falou nada. Nada. Então vamos lá. Ó, o Asmodeu, eu tenho uma Ah. impressão, é uma impressão, assim, tirada de lugar nenhum, mas é um nome que me parece ser mais sapecão, tá ligado? O Asmodeu parece ser meio... Aquele demônio, tá ligado? Tá ligado O demônio do aquele pica-pau. doente do Golden Axe que você dá bicuda pra soltar? Eu penso no Asmodeu assim, meio... Não tem nada a ver, né? E Asmodeus, ele tem Deus no Asmodeus. final do nome ali. Então, o Asmodeus, provavelmente o nome dele não veio do hebraico. O Asmodeus é o que eu mais conheço. Olha aí. Olha aí. Por quê? O meu mestrado foi sobre o livro de Tobias. Uhum, E o Asmodeus aparece no livro de Tobias. certo. Ele mata os 7 primeiros noivos da Sara Caralho. na noite de núpcias. 7 primeiros Peraí. noivos. Que núpcia é essa, mano? Os Que tem 7 7 noivos, Um mano. pra cada dia da semana. Toda vez que ela casava, ele matava na noite de entendi. núpcias, entendeu? Coitada Pô, mas depois de- Sara, mano. Pô, mas depois da segunda vez a Sarah tinha que parar de casar já, né, mano? Pô, imagina, você fala assim, pô, não posso casar, você vai morrer, mano. Não, acho que agora vai. Sarah, morreu 5 na noite de núpcias, mano. Como que você me garante que eu não vou ser o sexto? Ela, não, agora vai, pode acreditar. Mas a. Trancou a porta, chegou ele lá, tipo, Asmodeu. Porra, Asmodeus! Mas qual que era o motivo pra ele matar cada um? De acordo com o texto, porque ele amava a Sara. Olha aí. Então meu pecado foi amar. O Asmodeu falou, meu pecado foi amar. Amar Amar demais. demais. Mas, nossa, ele amava muito ela, né? Ela precisava era de uma ordem de restrição contra É esse verdade, demônio, né? Então, caralho. Mas então, assim, você falou disso, o livro de Tobias, ele tem 2 histórias que estão acontecendo ao mesmo tempo. Você tem, por um lado, o Tobias, que é um cara super legal, fica enterrando corpos que ele encontrou por aí. Uhum. O coveiro. Não, ele é porque ele tá morando num lugar onde, tipo, se você, o rei daquele lugar falou, ó, esse cara aqui cometeu um crime e eu vou deixar o corpo dele sem sepultar. E ele fala, não, as leis de Deus mandam a gente sepultar, vou sepultar as pessoas. E ele usava o dinheiro dele pra fazer isso. Ele era um cara massa, Entendi. que seguia Deus. Desocupado, né? Aí, não, mas o trabalhava dinheiro também. Pô, igual a galera que faz voluntariado pra ir limpar a praia, ele limpava a rua de cadáver. Tá entendeu? bom, seu argumento é válido. Mas entendeu? É isso, é uma Isso, parada. bom, ele era um cara E voluntário. daí, um dia, ele fica cego. Aí, tá vendo? Fica mexendo com cadáver. É isso, né? O miasma do Não, bagulho, não. como é que é o nome? Sobe a fumacinha Não, de é, cadáver, cega mesmo. Se eu não me engano, é um passarinho que faz cocô no olho dele, algo assim. Aí, ó, cadê ele pra olhar e falar, pô, Deus, enterrei tanta gente pra ti, irmão. Desses corpos não tem 2 olhinhos pra mim? Foi que a mulher dele virou pra ele e falou, pô, velho, a gente tá aqui, a gente segue Deus certinho e agora a gente tá aqui ferrado. Porque daí ela tinha que trabalhar pra fora pra sustentar Sim. a casa, porque eles estavam quebrados, Caralho, quebrados. Caramba. Daí ele reza pra Deus pedindo ajuda. Aham. Ao mesmo tempo, em outro lugar, né, enquanto isso tá acontecendo em outro lugar, a Sara tá rezando também pra Deus matar ela. Porque ela fala, cara, eu já tentei casar aqui 7 vezes e todo mundo morreu, eu sou uma desgraça pra minha família, eu envergonho o nome do meu pai, Meu Deus. então, por favor, me mate. Ela tem uma criada na casa que olha pra ela e fala, você devia era resolver essa questão sozinha. Caramba. Então ela tá ali meio desesperada também. Aham. Deus ouve essa parada e fala, já sei. Deus é meio a Efigênia, né? Ele vai olhar assim, tá ligado? Ele fala, É já sei. Efigênia. Já sei como eu vou resolver esse problema. Nessa hora a gente ainda não sabe que o Asmodeus existe, tá? Uhum. Certo. Aí Deus fala assim, não, eu vou mandar o Rafael disfarçado de guia pra terra, porque o Tobias, ele tem um filho, Uhum. e daí e vou fazer o Tobias lembrar que ele tem uma grana guardada com um parente dele em outra cidade. Uhum. E daí ele vai pegar o filho dele e mandar o filho dele lá buscar a grana na outra cidade. E ele vai precisar de um guia, porque é uma viagem longa e era a pé. Sim. E daí ele contrata o anjo sem saber que é um anjo.
Legal. Sabe que é Tá o bom esse plot, hein, mano? É interessante. Não sabe que é o anjo, e daí eles vão viajando, e o anjo tá lá, na encolha não conta que é anjo, Aham. então só os dois viajando pra buscar o dinheiro. Um dia eles vão acampar perto de um rio, e um peixe ataca eles. Puta que pariu. Essa parte é meio confusa, tem vários debates de Peixe é esse. que peixe é esse Será que que é ataca aqueles as que pessoas? pula pra fora da água e ele só pulou sem querer e atacou o É, cara? não sabemos. Tem uns peixes. Tem gente que fala, tem teorias de que são jacarés, mas isso também já. Mas a palavra usada é peixe, então é Certo. peixe. Certo. Aí eles matam o peixe, e daí o anjo, que a gente não sabe que é anjo ainda, fala pra ele assim: ó, seguinte, a gente vai comer o peixe, mas você vai guardar aí algumas das entranhas do peixe, porque a gente vai chegar em tal lugar e a sua prima, Sara, você vai casar com ela. Os 7 primeiros noivos dela morreram na noite de núpcias. Certo. Mas você fica de boa, porque você casa com ela, você queima no incensário do quarto o fígado do peixe Uhum. Caralho. e reza, e Deus vai proteger. E daí ele explica, porque tem um demônio chamado Asmodeus que ama ela e tem matado todos os caras. Mas aí você casa com Caramba. ela e vai ser sussa, porque tô te dando aqui a Peraí. regra. Uhum. E a esposa dele, foda-se. Não, esse é o filho, ele É o não era filho? casado. Ah, tá, É, tá. ele mandou o filho ir buscar o dinheiro. Tá. É, ele tava cego, ele não tava podia cego, ir. verdade. Uhum. Aí tá. Aí ele. O Tobias só aceita o filho. É porque os dois são Tobias, né? O filho aceita, fala. Imagina, você tá viajando, o guia fala pra você, por que não casar com a sua prima, que todos os maridos foram mortos? Sim. E Aí- prima ainda, né? Nessa época aí dá pra ver que não tinha esse preconceito aí, não. É, Com as prima. primas aí. Não, Não, Lorde. eu tô falando mano. Não, Lorde tá pras pica, né, eu tô falando que filho? nessa época aí os caras Não, é prima de verdade, mano. Não que a prima seja de mentira, mas você entendeu, né? Prima, Ele não biológica. pensou, ele não mas eu pensou tô... nisso. Não, eu tô falando da prima É, que do biológica. Eu sei. O jeito que você deixou quicando essa bola foi na maldade, É. não vem meter o louco, não. Não, mano, porque Não, achou eu que não era acho que foi prima... na maldade, eu acho que ele tá. Você tá claramente. falando de Pô, prostituta? legal, as primas aí, né? As primas, só faltou fazer aspas com o dedinho, filho. Mas beleza, desculpa, vamos lá. Prima. Ai, ai. Então, aí ele vai lá, chega na casa e fala, galera, eu vim casar com a Sara. Sim. A família da Sara fala, quê? Quem é você, parça? Não, aí ele fala, não, eu sou primo e pãs. Aí a galera fala, esse bicho é doido, né? Uhum. É tanto que eles falam esse bicho é doido que eles já, enquanto ele casa, vai pro quarto de núpcias, aparentemente casaram de boa, assim, rapidinho casa ali. Uhum. E daí eles sobem pro quarto e os pais já vão cavando a cova. Da Uau. plot da hora. Animal. Imagina a câmera lá, a câmera tá lá na janela dos dois entrando no quarto e ela vira assim, E o pai já tá, já tá lá. Nossa, Nossa, animal, e aí tem 6 animal. covinhas do lado assim, já 7, 6. 7. Nossa, Sete já. muito foda. Nossa, animal. Mas daí ele segue a regra, ele reza, eu acho a oração dele péssima, porque ele fala, a gente não vai se divertir nesse casamento, só vão servir a Deus. Eu fico, gente, que horror. Mas Credo. enfim, Uhum. ele queima a parada, e daí o cheiro espanta o Asmodeus, Uhum. Caralho. que voa, e daí o Rafael agora, porque ninguém vê isso acontecendo, né, porque a galera tá ocupada com outras atividades, Sim. e daí ele vai lá e prende o Asmodeus, Entendi. e libera a Sara. Aí liberou a Sara, ele casou, ele ganha o dote, ele pega o dinheiro também do pai dele, que tava em outra cidade, volta cheio de dinheiro, Uhum. e daí chega volta pra casa dele, e daí o pai dele tá lá cego ainda, mas pelo menos voltou com dinheiro, nora, pãs, e daí o anjo fala, não, então, aí você pega a bile do peixe, passa no olho do seu pai, e daí isso faz o cara voltar a enxergar. Uhum. E daí todo mundo fala, ó, que legal. E daí ele fala, não, vou te dar mais dinheiro. Ó, guia super legal, que falou pra gente passar pedaço de peixe no olho das pessoas. Uhum. E daí ele fala, não, eu não quero dinheiro, porque na verdade eu sou um anjo. Caralho, Olha olha esse Caralho. Foda. E acaba. plot. Caralho, cara. Eu sou um anjo e Deus me mandou pra curar a cegueira do teu pai. O bagulho da Billy era mais trollagem mesmo. Eu curei assim a distância na hora que você. O cara saiu na side quest, né, mano? Pô, muito foda. Mas assim, ó, beleza. Aí, Ah. não, mas diga aí. Não, eu só ia dizer que o Asmodeu pode ser, provavelmente tem um apreço por ele. Foi o que você mais tem contato. Até agora Mas- foi... Ele, Mas assim, né, pô, eu mato o cara ali, eu sou um demônio, entendeu? Eu tenho superpoderes. ele é o demônio do oi casada, né? Então, oi casada, atravesso parede, mato as pessoas à distância. Minha fraqueza é fígado de peixe, viado. Fígado de peixe eu não. E ele tá meio entre o Stalker
né, ali, porque ele fica stalkeando ela. Não, agora ela vai casar. Porque Sim. pode ir lá fazer as paradas tudo e tal, Não, só não pode aparentemente casar. ele só matava os caras antes de chegar perto dela. Entendi. E mas Então, ele é aí stalker. é, É meio, não, meio... é claramente o stalker. Mas depois, na tradição depois, porque isso é o que tá, né, no texto No mais texto. antigo. Uhum. Na tradição depois, ele vai ser o demônio da luxúria. Entendi. Ele vai ser o Luxúria? demônio responsável. Ligado ao dinheiro. Não, ó, ligado à sensualidade, a Caralho. essas coisas É porque todas. Legal. Ele não era nem talarico, Não. que ele matava. Ih, é verdade, eu não vou talaricar. Tava a Não vou raspar a instituição canela do meu mano. Exatamente. Não vou raspar tua canela, mas eu vou matar você. Exatamente. Mas eu não vou raspar a canela. Caralho, cara. E ele respeitava a instituição do casamento também, né? Isso é Sim. um fato. É verdade. Ah, ele é um cara que, beleza, a motivação dele foi legal e depois ele ainda ficou com um cargo bem massa, O mano. cargo dele é massa, eu acho que é por É. isso que eu gosto dele. Legal, assim. legal. Ele pode ir pro cabuloso, não Tá pode? bom, pô, cabuloso. Pelo Ele menos. é cabuloso, ele é cabuloso. Ele virou do deus da luxúria, o demônio da O luxúria. demônio da luxúria, responsável Legal. pela luxúria, olha só aqui. Legal. Interessante, interessante. Mamon. Mamon. Eu sei quase nada sobre o Mamon, gente. Só o fato que eu acho engraçado, porque eu penso em mamão. Certo. Mamon. Ele é um nome mais meio novo, merda. ele não tem na Bíblia, ele é mais Entendi. novo. Eu não sei muito sobre ele, assim. Ah, galera não tem nem continua na Bíblia, é criando floquinho de neve, Ah. para. Joga aí no foquinho ali. É demônio geração Z, mano? Ninguém quer saber de vocês, Você mano. quer puxar um resumo, Buba, do Mamon, assim? É. Será que você acha? Pelo menos umas 3 linhas sobre o que Não ele sei o que representa tem aí, Mamon ou aí, sei Buba. lá. Mas, Fala de mamon comigo. Fala de Mamon. Ó, mamon é um termo bíblico que significa dinheiro ou riqueza material. Não. Mamon é claramente o demônio bilionário. É, né? Mamon Musk. Aí fudeu, né? É o Mamon Mamon Musk. Musk, né? É floquinho de neve, né, Buba? Não tem nem Floquinho muito... de neve. Pode jogar ele aí já. pro Floquinho de Neve. É isso. A gente ouviu um pouco sobre a próxima, né? A A Lilith. Lilith a gente já falou É, a bastante Oh, dela. virou praticamente e uma categoria de demônio. Era uma né? categoria de demônio, depois Sim. ela vira a Ó, mina E inicial. outra, o design dela no novo Diablo entra naquele hall de coisas erradas. Sim. Com Lola Bunny, sabe essa sim, coisa sim, meio, sim. Meio magma. meio Magmar, né? Meio Magmar, né? Ela entra nessa Fala também categoria. que o mamon vai representar o pecado da ganância ou da avareza também. Ah, não. Ele é não. claramente Ele é o um demônio cuzão. bilionário. Ele é um cuzão. Inclusive, não precisava nem ser demônio, porque tem vários desses na vida real também. Tem. Então a Lilith. A Lilith é massa, né, gente? O que você ia muito falar? massa, né? Então, Não, eu ia falar que eu não sei se ela entra naquilo que a gente tinha comentado pra ela disputar com o Belial. Porque ela é braba, mano. Ela é é braba. brava. Quer deixar ela aí no stand-by? Depois a gente pode mudar no Isso, final. vamos Ah, é deixando verdade, é no só cabuloso subir e ali. depois a gente pode jogar Isso, eles. Alguém. A gente vai deixando e daí depois a gente sobe alguém pro brabo. E o Beuzebu? O Beelzebub é um baita Beelzebub. nome, né? O nome é bom. né? O nome é bom, ele aparece em várias coisas, mas ele também não é um. O problema é assim, por exemplo, o Mamon. Ele é um termo que aparece na Bíblia, mas ele não aparece na Bíblia como um demônio. Entendi. Uhum. Ele depois que vai ser demônio. O Beelzebub é a mesma coisa, assim. O Beelzebub... Qual que é o resumo que você encontra? Coloca de aí um Beelzebub resumo de aí? Beelzebub pra gente, Bulbasauro. Então ele também não é uma figura específica, não tem um design próprio, assim. Eu acho que Ele é muito- mais novo, esse demônio novo que eu não conheço tanto. Entendi. Ah, entendi. você foi mais nos que vale a pena mesmo, né? Não, depois, quando a gente terminar essa tier list, eu quero pedir o seu adendo do tipo, o que tá faltando ali em cima e tal, entendeu? Você mesmo, porque é, ou isso, até a gente algum demônio que de repente a gente não pegou, que você falou, pô, vocês vacilaram. Tem um faltou aqui. entendeu? Bom, mas vocês já pegaram os meus favoritos. Legal, legal. Ah, legal, legal. Buba, o que Beelzebub tá aí na definição? Na demonologia cristã, ele é um dos 7 príncipes do inferno e a personificação do segundo pecado, a gula. A gula! Gula. Esse eu tô lidando sempre, mano. Esse eu tô lidando sempre Pô, com esse eu pecado. vou falar pra aí. vocês, eu acho meio paia essa personificação em demônio da gula, da Por luxúria. quê? Ah, não sei, eu gostava quando era separadinho ali. Quando era separadinho, você nasceu muito depois desses conceitos aí, Load. Ó, ele é o senhor dos trovões, agricultura e fertilidade, também associado à morte e crueldade, o deus das moscas e da pestilência. Então, mas ele tá fazendo muita função, então. jornada tripla, né, mano? Não, mas eles têm muita função. E a coisa dele ser... Foi legal, né? Eu colocar ele... ele é o príncipe de não sei o que, não sei o que. Isso é uma tradição bem medieval, assim, de separar os demônios numa hierarquia Hierarquia. no inferno. Aham. E daí isso vai aparecer em livros, em quadrinhos, e vai aparecer muito porque se consolidou como, Sim. é assim. Só que isso reflete muito a sociedade da época. Então a coisa de ter príncipes, Uhum. de ter rei, de ter não sei o quê, é basicamente
né, a política da época. Hoje em dia a gente ia separar por deputado, Isso, presidente, senador, Isso. ia ser mais ou menos governador. Eu não tinha a menor noção mesmo de Beelzebub ter qualquer relação com o círculo do inferno da gula. E o senhor das moscas. Pô, se eu descer, então eu já vou direto, vou apertar 7º andar no elevador, Isso. porque é o da gula, né? Então eu vou chegar lá, ele já vai falar, e aí, quer fumar um? Eu vou falar, era isso. Isso aí. Exatamente isso. Mas tem que ver se no inferno lá no da gula ele faz você ficar comendo até você explodir. Qual que é a pira, tá ligado? Ou se ele vai ficar só te fazendo ter fome e você não comer nada. Eu tenho essa teoria de que se você for pra esse inferno assim, você vai chegar lá e tudo é da hora pra caralho. Sim. E cada cada andar desse é um hedonismo diferente, foda, assim, tipo, mó fome, vai pro 7º. Sim. Tá ligado? Tipo, Essa cada um, né? Essa é da teoria de que por que o demônio quer punir as pessoas que fazem exatamente o que ele tá querendo, Não né? Eu mesmo fico pensando, eu não me vejo sendo punido. Ele ia me trombar e falar assim, não, eu tô ligado, tipo, pelos serviços prestados, toma aqui esse, ó, tô indo com esse condomínio aqui, que é pros nossos colaboradores. De Tipo a balada. galera da Herbalife, tá ligado? Ó, tem o nosso condomínio de colaboradores, tá ligado? E você tem um apartamento lá, fica suave. Fala, quando que eu sou punido? Punido por quê? Pois é. Não, tá suave, Você relaxa. que é Aqui famoso, irmão. Você é estrela aqui. Por mano. isso que você não é cristão. É Verdade. por outras coisas também, né? Mas Por esse outras é um- coisas Mas é também. que se você parar pra pensar no que a galera cristã acredita, no meu ponto de vista, é mó tédio o céu, mano. É chato pra caralho lá em cima. Não vai ter a galera da hora. Você não vai ver o Michael Jackson no céu. Será que não? Não, mano. Mas de acordo com o que o pessoal acredita. Eu já pensei nisso também, já falei, pô, mas daí eu vou pro céu, quem que vai estar lá? Então, Os é. amigos vão estar todos. Eu não quero ir pro céu e encontrar minha avó, tá ligado? Tipo, Deus me livre, mano. Eu Pode prefiro- ouvir, será que eu posso ouvir metal no céu? Tipo, eu vou dar play no bagulho e os caras, Ou, essas músicas aqui, só pode white metal falando. Power metal. Aí vai ter. Aí pra galera do rock vai ter o trap evangélico. isso. Nossa, Vai estar olhar pro lado e vai estar lá a mostrou. galerinha. Não tem como, mano. Honestamente, não tem como. Vai me desculpar, mano. Vai me desculpar, entendeu? A galera do agro. Imagina os anjos lá. Quando eu entrar na sala de entrevista do negócio, eu já vou falar, ô, rapaziada, vamos cortar as abadas. Desce eu, mano. Não quero nem correr o risco de você analisar. Desce eu, Você mano. acha que eu tô legal ainda, né? entendeu? Vai que... Aí o cara vai doideira. falar: não, mano, você quer descer? Tem a ala da reencarnação ali. Não, eu Aí não. eu falo: não, também É não nisso quero que eu ir pra acredito. tanto não, mano. Mas eu não acredito nisso. Calma aí, irmão. Voltar pra aquele lugar eu não quero não, Mano, eu mano. não acredito nisso. Epa, imagina. Que isso. E aí, Beelzebub, meio chola? Beelzebub, eu Meu- acho. Acho meio meio chola, né? chola. Meio chola, Chola. meio Eu tô claramente falando chola, porque na minha cabeça eu imagino ele com saias, assim, tipo chola. mesmo. Ah, entendi. Não, nem tem a ver. Aliás, eu nem sei, eu não fui muito a fundo pra descobrir se o termo chola vai envelhecer que nem leite e a gente vai ser acusado de algum tipo de homofobia. Não tem nada a ver. Ser chola é ser panguão na minha ideia, tá ligado? Mas enfim. Mástema. Mástema, a gente Esse já tem viu um visual Mástema. da hora. Tem um visual da hora ali, e a Mástema foi o que pediu os 10% ali de alma pra Deus. Ele criou os demônios. Ele é o cara que Entendi. Caralho, ele é foda. Pô, era ali muito que foda. falou, pô, eu vou... Ele tava lá no começo, quando tudo era Se não mato. fosse ele, a gente não tava nem fazendo a tier list. Exato. Olha aí, olha aí. Entendeu? Caralho. Bicho é massa. Eu bicho já é deixa no massa. cabuloso lá pra depois a gente conversar melhor. Mas É assim. Mástema mesmo. Mas tem alguma outra história do Mástema que você gostaria de contar? Assim, que Não, você é acha- mais Pô, ou menos isso. Em alguns textos do Mar Morto, ele aparece também como líder dos Filhos das Trevas. Que ele, hein, Não. Máximo? Então, Máximo. Tá Ô, vendo, Máximo. mano? Ô, Mástema. Máximo respeito aí. Vai lá trocar entendeu? uma ideia com nós aqui, pô. Quiser sentar com a Caralho, gente cara. aqui, mano. Ô, que isso? Ele realmente, ó, ele falou assim, ó, esses que você vai jogar no lixo, posso trazer pra lutar por mim? Isso é papo de necromancia, mano. É papo de meus minions, tá ligado? Brrr, foda, já mano, subiu os... foda. Que isso? E muito sabe que no doutorado, quando eu cheguei, eu não sabia hebraico, assim, né? Então eu precisava estudar hebraico antigo pra poder ler as paradas. Uhum. E daí eu pensei, puta, como que eu vou fazer pra aprender esse negócio aqui? E eu falei, já sei, um jeito bom de aprender alguma língua é você escrever em coisas grandes e colocar na parede, que daí você vê sempre e tal, né? E daí eu falei, não, então eu vou escrever as paradas que são mais importantes pra mim, né? Os nomes dos demônios. Uhum. Eu escrevi em papéis e colei na minha parede, assim, no quarto, Caralho. né? Pra eu poder ficar vendo sempre. Uhum. Aí depois que eu fiz isso, eu parei, olhei assim e falei, eita, né? Eu acabei. Tá sinistro, né? Se, olha Meio só, estranho isso, né? eu posso ter feito um ritual acidental aqui. Se eu falar uma palavra errada, mano, vai começar a acender as páginas. Assim, ó, pam, pam, pam. E existe mesmo vender a alma pro demônio ou pra algum diabo? Tem escrito Tem isso em algum registro lugar? histórico Tem registro? disso? Tem É porque registro. eu já vendi a minha, né? já vendeu? O Lodi já vendeu a dele. Já, Era por um mesmo? PlayStation 2. Play 2, Play 2. Não era um Play Quando eu 3, tinha... mano? Não, era um Play 2, mano, Nossa, na época, mano. vendeu Pô, barato. como que foi Não isso? vendi não, foi o videogame mais vendido do mundo. Como que foi Então, isso? filho,
Você deu a alma pro produto mais carne de vaca que tem, mano. Mas eu não tinha dinheiro na época, mano. Negociou mal esse rolê aí. Negociou Não, mal. Você trocou Tinha que sua ter alma por um vendido Play a alma 2? para a Foi. Sony falando, eu quero todos os PlayStation que saírem até o final dos tempos. Pô, Não, mano, legal. eu tinha, sei lá, uns 14 anos, e aí um parceiro meu tinha ganhado de presente de aniversário um PlayStation 2. E aí na época era febre, assim, que tava acabando. Você colava nas Lan House, tava lá o GTA e God of War, eram os dois assim. E aí eu falei, caralho, mano, eu daria tudo por um PlayStation 2. Aí passou tipo uma semana, eu fiz um rolo, não lembro, mas eu consegui um PlayStation 2 de uma forma muito fácil, sabe? Que era impossível, assim, pra mim, Tá devendo. na região. Então, Era, filho. eu só aceitei. Eu falei, mano, beleza, se esse é o preço... Imagina ele ligando o PlayStation 2 e caindo na ficha dele ali. Caralho, mano. Já era, mano. Não tem mais volta. Sobe na balança, tá umas gramas mais leves. Puta, perdi a alma. Não, pra mim, eu que zerar Siphon Filter. tô tranquilo com isso, tá ligado? Tipo, desde o Não é dia... uma questão pra você. Pra mim não é porque se a alma fosse uma parada tão importante assim, eu acredito que Deus ia dar uma valorizada melhor pra nós. Ele ia te dar mais Playstations. Não, Mas você tem dá mais vários, você PlayStation. teve outros Playstation. Eu tive os 5 só depois. É, não, é uma alminha... Tá cansada essa alma aí, velho. Mas foi de uma forma muito... Ah. Foi tão... que eu não lembro como eu consegui o Play 2, entendeu? Não tenho assim a memória da pessoa que eu troquei. Eu só sei que eu tive, mano. E eu aceito isso. Eu lembro que eu troquei meu 64 por um Dreamcast. Uhum. Mas eu não lembro o processo do Play 2, assim. É, Então pra da mim hora. tá aceito, tá da hora. Eu tentei É, não vender sei, só sei que foi assim, né? eu tentei vender, mas não fui atendido. Os caras tá tudo vivo ainda. Ninguém morreu ainda que eu Mas pedi. também, mano, o demônio vai falar, ô Cauê, Ah, você tá na meu, lista vou falar, VIP. O demônio vai falar, ô Cauê, você tá na lista VIP, sua alma sempre foi nossa. Por que você quer vender um bagulho que sempre foi meu? Não, mas eu não posso fazer pedido, então. Então eu não posso fazer pedido? Não, porque desde moleque você sempre tendeu pra nós. É, Cauê, tem essa também. Tipo, Pra é nós. diferente, Aí, ó. tá Eu ligado? queria É ter pra esse nós. recurso, mano, esse poder, né? Qualquer coisa eu vendo a alma. Beleza. Aí você tem que tentar com Jesus, mano. Mas aí a fila dele de oração É, tá meio... tá meio... Ali nós temos agora quem? Leviatã. Leviatã. O Leviatã Esse foi aí. apareceu na cultura pop como um desses demônios que a gente derrota na espadada, né? Tipo aqueles bichos do lago, assim. Um dragãozão, essa coisa, não é? Leviatã de Tipo isso? Supernatural lá. É, mas o Leviatã, os textos mais antigos, o Leviatã é um dos mais antigos daí, um que aparece em é? textos mais... Caralho. Olha. E, teoricamente, Leviatã, ele simboliza o caos primordial. Uou, E ele é uma gostamos. coisa marinha, então, porque o mar seria o caos primordial, legal. é o mar, Aham. água salgada. E tem mitologias, não a judaica, mas outras mitologias ali da mesma região, Aham. que dizem que, na verdade, o mundo é feito do corpo do Leviatã. Uau! O Leviatã foi Uau. morto, Aham. e daí Interessante. se fez o mundo a partir do corpo do Leviatã. Uau! Interessante, interessante. Pô, muito da hora. Então ele é um ser Representa o marítimo, caos. original. Caos É, primordial. Caos primordial. A ele- fúria do mar. É, o Cthulhu é filho do Leviatã. É, o né? Cthulhu é tipo, você vem depois ali, Aham. considerando o Leviatã. Nossa, que Caralho. da hora. Eu paguei pau, tá? É uma um serpente pau, massa, uma serpente Nossa legal. senhora. Caralho. que Ele, da hora. o Leviatã tá na lore dos Tem cenobitas essa- também? Essa imagem. É o deus dos cenobitas, é o Leviatã. Olha aí, que Tem da essa hora. imagem, né, do A cabeça Maps. do Leviatã aí, ó. A cabeça dele aqui, ó. Ah, que seria a cabeça do Leviatã. Olha aí. aí. Aí, Isso ó. daí nós estamos falando de onde? Estamos falando do sul da Argentina ali? Sei, velho. É, né? É, ó, sul da Argentina. Não é não, porque Tem não neve faria- ali do Eu não sei o que é. Mas enfim, é isso. não, olha. porque senão aconteceu algo muito terrível com o Rio Grande do então, Sul ali. não faria sentido. Mas é. Que doideira, que doideira. Parece uma Olha aí. cobrinha mesmo, da Então hora. tá, deixa ele lá no Cabuloso também, pra gente decidir depois. Tá foda que é isso, né? Foda, todo mundo é cabuloso. Todo mundo é cabuloso, mas o cara já é demônio. É lógico que ele vai ser meio cabuloso, tá ligado? Você é o Pô, demônio, e né? outra, né? Se a Terra é o corpo dele, é foda, né? Isso é um Porra. bagulho da hora pra caralho. É, né? Porque ele é gigantão. Aí o termo cu do mundo Mas faz aí a todo gente- sentido. O cu do mundo. Será que a gente é uma Existe das em algum bolas do lugar, né? Leviatã? Será que a gente é uma bola esquerda do Leviatã? Já pensou? Mas Olha vocês só. estão subentendendo que ele é macho. É, Ah, tem isso aí verdade. também. Não necessariamente. Não necessariamente. Verdade. O que eu prefiro muito mais Leviatã fêmea, pra falar a verdade, tá? Não tô falando da ai porque eu preferia morar na chota do mundo, não é isso. Tô falando mais porque faz sentido. A mãe natureza, na verdade, é um demônio, pensou? Ah, não, a mãe natureza, na verdade, é Leviatã. Caralho! Ia ser um Caralho, plot ia ser twist foda, muito hein? da hora. Essa energia feminina aí, criadora e... É verdade, Caótica, tudo né? a ver, a mãe mesmo. Ah, temos agora Behemoth. Então, os três que vão vir agora, eu sei pouco deles, Certo. porque eles são mais de coisa. Então eu vou ter que pedir pro Perfeito. Buba nos É, o ajudar que- aqui grau no- aí. O que eu sei de Behemoth, Azazel
e de Belphegor. Eu sei que os dois das pontas são bandas de metal, né? Behemoth, Isso eu sei também. Belphegor, pois é. Mas... Eu até vim com a minha blusinha de metal aqui. Olha aí. Olha aí. Bakken. Eu tô de óculos escuros, então eu não tô enxergando bem. Eu não tinha reparado. É um Legal. festival muito legal, Tô o Bakken. ligado. Você foi no festival. Legal, gostaria de ir Bakken, um em dia. 2016. Muito foda, muito foda. Talvez até tenha aqui atrás algum deles. Da hora. É verdade, possivelmente. Quem fala pra mim de pelo que eu Behemoth? tô vendo, Behemoth. o Behemoth, ele é como se fosse o Leviatã, só que da Terra. Mas Pelo que eu tô vendo, é meio que isso, mano. o Leviatã é a Terra. Daí tem Ziz, que é o monstro do ar. Certo. Ele é um Mas monstro ele é da uma Terra. besta descrita no livro de Jó, no capítulo 40, versículo 15 ao 24. É uma criatura gigantesca e poderosa, criada por Deus no início da criação. Isso é uma coisa interessante, inclusive, né? Porque ele não é, então, exatamente ele não é Ele é um exatamente um carrasco. demônio, ele é um monstro. Certo. Uhum. E tem momentos na Bíblia que vai dizer que Deus criou os monstros. Ele cria os Sério? animais, as pessoas e os monstros, que é tipo uma Uou! categoria de coisas aí que estão. E isso vai ser uma interpretação recorrente por muito tempo. Caramba. Então, Tem na Bíblia também, tipo, o motivo pelo que Deus cria os monstros. ele faz parte da criação. É Ele tédio, na né, telha, mano? mano, Deu é na isso. telha. Não faz sentido, né, mano? A galera fica... Porra, Deus cria os próprios inimigos dele, parça. É, né? Ele enfia o pau na roda da bike, mano. É, mano. É isso, mano. Mas é porque, inclusive, é o argumento de dizer que o cristianismo não é uma religião dualista. Porque Deus tem todo o poder, então não são dois, não tem. Os demônio inimigos nunca dele tem estão poder sempre igual, abaixo é sempre dele, né? abaixo. Verdade. E tem religião que tem dois que são iguais, assim. Que faria... É, mas da hora, Não, né? não faria mais sentido, mas justificaria mais as maldades do mundo, né? Porque tem um ser malvado tão poderoso quanto Deus e eles estão guerreando. Mas é verdade. Nessa lógica, como seria então O a zoroastrismo definição? é uma religião que tem bem pouca gente hoje. Assim, bem Aham. pouca gente. Tem Zoroastrismo? Zoroastrismo. Zoroastrismo. São os zoroastras. Aham. É uma religião que ela é dual. Então você tem o Ahura Mazda e alguma coisa Manian, enfim, esqueci o nome dele, que é o malvado, e eles lutam pra ver se o mundo vai dar certo ou não. E daí, Sim. tipo, a gente Pô, é muito mais Faz muito mais interessante, sentido, mano. velho. Porque é isso, como Você que pode existe se converter. maldade? O GM do server é bom, não tem maldade no server. É simples, mano. Tem maldade no server, Caralho, ou o cara. GM não é tão competente, logo não é todo poderoso, ou não é tão bom. É um dos dois, mano. mano, não É um faz dos dois, sentido. não faz sentido nenhum. Por isso que a fé não Nenhum. faz sentido. Sabe assim, não faz sentido, mas é isso. É, Não tem que fazer sentido. mas o que me deixa magoado é que, tipo, a gente ficou com a pior versão das histórias de deuses, mano. É. Pô, se a Mas gente... bem melhores mesmo. É tem umas verdade. mais legais É mesmo. que tinha umas muito legais, mas é que a galera desembarcou lá com espada e falou: e aí, quer curtir essa ou quer encontrar com o seu agora? Você que Aí é sabe, fácil ser um dos livros mais vendidos quando todo mundo tá colocando a arma na sua cabeça pra Pois é, comprar, né, mano? É isso, né? É igual a milícia comemorando que a minha net é a mais assinada do bairro. É. Porra, meu mano, é Tem isso ou a espada, mano. Tá ligado? Beleza. E não pode jurar o nome de Deus em vão. Como que é os mandamentos lá? Ih, aí Pode foi. falar o nome de Deus em vão. Não sei. Não matarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. cobiçarás a mulher do próximo. O mais impossível, mas beleza. Mas, tipo, pô, você pega os do... Não tô falando. Eu, pessoalmente, tô falando que isso é tipo. Todo mundo vai olhar na rua e, ai meu Deus, pequei de novo, sabe? Não é um bagulho que você consegue simplesmente, É, tipo, porque às vezes pô, você- não matar é uma coisa. Não matar é bem mais uma escolha, né? É bem mais uma Mas escolha depende, do que, porque porra, eu sei lá, tá ligado? A TV tá aí, eu não posso, eu vou ter que perguntar se ela é casada antes de eu poder falar, ô, da hora, a gente, não. Mas o não do posso. matar também, pra mim, não faz muito sentido, porque os caras matam em nome de Deus, mano. Não, mas eu não aí- mato- Mas Matarás. aí, então, Não, mas mas é que aí daí é tem quando- uma interpretação posterior que fala que se matar por Deus é de boa. Ah, os caras adicionou esse pack lá na... Isso, eles Ó, fizeram só a por Deus expansão. pode. Saiu o Pet Note. Isso, especialmente nas cruzadas vai rolar um pouco essa ideia Então, aí. porque eu fico pensando na época das cruzadas, os caras olhando aqueles 10 textos falando, irmão, a gente tá cobiçando a mulher de todo mundo dos lugares que nós tá invadindo, É, tá ligado? fazendo tudo errado, mano. Fazendo tudo errado. Ah, a gente adiciona um patch depois, os caras nem tá aqui pra saber, mano. Tá suave. É tão doido que quando tem vários momentos que acontecem esses patches, assim, essas questões. Quando a Inglaterra vai ser invadida pelos normandos ali no ano 1080 e alguma coisa, que eu não lembro exatamente, né? Pelo William o Conquistador, Certo. ou William o Bastardo, os dois nomes se aplicam. Ele tem uma licença especial do Papa para qualquer atrocidade que for feita ali na invasão, tá sussa,
porque é direito dele, já que ele é o rei legítimo da Inglaterra, e nem era. Né? Porque Caralho. ele fala isso porque ele diz que o outro rei, antes de morrer, totalmente falou pra mim que era pra mim ser o rei. Só que ele não tem muita comprovação disso. Ele fala, não, acredita aí, galera. Aí ele vai pro Papa e fala, então, Papa, sussa? É Aí nóis? o Papa fala, o que vocês fizerem, nada que vocês fizerem vai ser pecado. Vocês vão lá e se divirtam. E daí, é Cacete. tão sinistra a invasão da Inglaterra que pros padrões medievais ela foi violenta. Nossa. Imagina Sim. só o nível do bagulho então, tio. Não, e a região mais do sul, ali onde ele ataca primeiro, porque o que ele faz? Ele chega lá e começa a queimar cidades inteiras e matar todo mundo da cidade pra obrigar o rei inglês a vir lutar com ele o mais rápido possível. Só que isso não era comum. As pessoas, os nobres, tal, eles se enfrentavam no campo de batalha. Pô, até porque se você quer dominar aquele lugar, você não quer matar Você não todo quer mundo no destruir. lugar. Exato. Aham. Ele foi tipo, não, whatever, Foda-se. vou matar todo mundo aqui. E daí a gente consegue ver, por causa de evidências arqueológicas, tal, que cidades inteiras sumiram nessa época. Sumiram, Meu assim. Ele Deus. acabou com cidades inteiras. Com a Caraca. licença do Filha Papa. da Com a licença do puta, Papa. mano. O Papa falou, vai lá, Nossa. divirta-se. Nesse momento tá Deus assim no sistema de vigilância do céu, desligando o telefone, tá bom, Papa, demorou. Aí ele olha a TV, Inglaterra, ele desliga. Sério. Ô, eu queria. Não sei se você vai conseguir Ah. explicar pra gente também. Tentarei A uma melhor. lore do Papa, mano. Alô? Do Papa. É tipo, quem foi a pessoa? Vamos terminar o cheerleading. Vamos terminar a tier list, mas vai tentando pegar isso aí também, Bubu, caso ela... Tipo, quem foi que teve a ideia e falou, mano, Eu sei um tanto disso. Papa, tá ligado? Vocês vão... Já sei. Papa, mano. Eu Da fico com hora. essa curiosidade, Vamos mano. responder ainda hoje de onde vem o Papa, mano. Então, ó, o Behemoth, eu acho que ele mal podia estar aí na lista de demônio, porque afinal não é bem um demônio, Tá é bom, mais um então- monstro. Então, floquinho de neve. Bloquinho de neve, perto Monstrinho. dos demônios ali. Não arrumou nada. Né? Perto do cara que comanda os filhos das trevas, É, e o bicho, ele é um monstrinho que tá na... entendeu? Ele é É. infantaria, ele não é nada. Vamos lá. Vamos lá. Azazel. Canhão. Azazel. Buba, puxa pra gente Azazel. Ele termina em El, que significa que tem alguma coisa É uma divina coisa aí. de anjo caído aí. Ele é hein? um anjo que desceu pra terra pra gerar gigantes. Ele é o Caramba. líder da galera Ele dos tá no- gigantes, ele tá no primeiro livro de Caramba. Enoque. que eu citei mais cedo pra Olha gente. aí, velho. Azazel, Gerar ele é um dos gigantes. primeiros que cobiçou as mulheres, as filhas dos homens e desceu. Entendi. E ele é um dos que tem a lista dos outros que vieram também. Eu não lembro o que o Azazel ensina pra galera. Tem aí o que ele ensina pra galera? Caramba. Mas, bom, você falou sobre gerar gigantes, né? Não, ele é pai de Uhum. gigantes. Ah, sim. Ele E depois vão virar veio, demônios. Aham. cutucou as mulheradas lá e depois Ensinou foi pro as inferno. coisas. Eu não sei se Ensinou ele as ensinou coisas. maquiagem, metalurgia, outro Uhum. segredo pra gente. Caramba. Mas É quase ensinou. aquela pira dos gregos lá, do cara que rouba o fogo e traz pros Isso, é humanos. próximo, é Tem uma próximo. dúvida. Existe registro Tem falando vários. sobre. É verdade. Existe registro falando sobre o processo de como um ser humano dava luz a um gigante? Acho que deve quebrar no meio, né? Ou ele nasce, Acho que nasce pequeno. pequeno, e aí você olha e fala, mano, esse Então, tá mas vamos crescendo mais falar. do que Mas aí normal. a gente tem que falar de biologia. Todo mundo nasce pequeno, mas um filhote de gigante, um pequeno dele deve ser um feto desse tamanho. Não é possível, Ou gente. do seu, né, tamanho já, porque se ele, dependendo da altura que ele tiver. Entendeu? Então, Não sei. Eu acho tem que ver que. isso aí. Acho que quando tava escrevendo o livro de Enoque, eles não pensaram sobre o tamanho dos gigantes. É, né? É. Aí é aquilo, né, você preenche com a sua imaginação aí. É. Mas o Azazel é legal. Pô, Azazel é brabão. Ele é a brabo, indústria armamentícia da guerra. Isso, Ele, ele veio aqui ensinar os Paranauê. ele veio criar Dependendo da armas. versão, foi massa. Dependendo da versão, ele é só um... Só um baita de um maldito. Pô, mas eu acho que ele ficaria no meio chola, porque os cabulosos Legal. são muito cabulosos. É verdade, é Olha meio aqui, ó. chola. O que ele ensinou? Ele ensinou aos homens a arte da guerra de fazer espadas, facas, escudos e cotas de malha. E ensinou às mulheres Metalurgia. a arte do engano, ornamentando o corpo, tingindo o cabelo e pintando o rosto e as sobrancelhas. Ele ensinou metalurgia e maquiagem Ele mesmo. ensinou metalurgia e maquiagem. Caramba. E pintar o cabelo. O cara é o Senai, velho. É isso. Ele é o Senai e ele é um demônio. Ele é o Porra, demônio mano. Senai. Aí você vê o que no texto fala ali, né? Que ele ensinou às mulheres a arte do engano. Engano. É, né? Porque- Já foi o Red Pill que escreveu isso, né? A arte do engano, porque depois que ela tirou a maquiagem não tinha nada a ver com o que eu vi no Nada a ver com Tinder. isso. Ah, Vocês me amigo, viram- pelo amor de Deus. Vocês me viram a hora que eu cheguei, tava sem batom, claramente outra pessoa. A arte do engano, pelo amor Arte de do Deus. engano.
Mas o Azazel é brabão, né? Brabão. É brabo. Mas assim, realmente, eu acho que ele não tá no nível de estar lá no cabuloso, será? também acho. Mas assim, ele é brabo, ele não é meio tchola, mas ele não é cabuloso. Deixa ele Ele meio tá no tchola. meio do caminho ali. É. Ele tá no meio do caminho aí. E aí, E por o Vou Bel... deixar em primeiro meio chola, então. Isso. Por fim, o Belfegor. O Belfegor, eu, como eu disse, conheço de banda. Eu fui no show do Belfegor e eles, inclusive, tiveram problemas alfandegários pra vir tocar no Brasil, Eita. porque eles estavam carregando sangue de verdade pra fazer maquiagem. Aí é foda. Sangue de verdade. Aí deu problema com os É. órgãos sanitários aqui. Lembra de. Pô, eles não podiam pegar. Não dava. Eles não podiam pegar sangue no Brasil porque o sangue é proibido de ser comercializado no Brasil. Olha. É verdade. Mas eu acho que era sangue, mesmo sangue, tipo, animal de vaca, por exemplo, de Acho porco. que daí. Acho que É, porque provavelmente era algum tipo de sangue É. animal que eles poderiam ter conseguido aqui. Mas Mas, sangue de gente, né? Mas Mas, é. gente. E eu Mas- vi o show e foi. bom? Foi bom, mas eu tava com pessoas que não estavam muito na onda. Porque assim, ali era um festivalzinho. Os caras jogam mangueira de sangue na galera? Não, mas eles são daquela. da estética e da parada meio do black metal. Apesar da sonoridade poder ter variações. Então, aquela coisa de pintura corporal e sangue, pá, e Queima a bodes igreja. pendurados. É, aquelas coisas. É, eu já. É 1h e gostosinho. 45 disso. É legal, mas quem tava por perto ficou um pouco apavorado. Ficou Ah, aterrorizado. É, eu não sei, apavorado é foda, né? A pessoa ficar apavorada olhando. vai pro Eu show vi. de É, faz black parte, metal né, quase. gente? Eu fui uma vez num show de. É tipo você ver um palhaço e ficar apavorado num show de circo falando, nossa, o que esse Ah, não. palhaço tá Não fazendo? esperava aquilo. Porque o palhaço tá fazendo a performance dele. Ah, Os não, caras cara. estão fazendo a performance deles ali também. É Mas tipo E performance. se o palhaço, de repente, sei lá, começa a fazer umas coisas, umas atrocidades, você começa a falar, oi, isso não era pra um palhaço. Entendeu? Tinha gente Mas que as tava no pessoas não festival pra ouvir esperavam. rock. Ah, tá. Era um festival de rock maior, não É. era só pra. Tinha Ah, umas 6 tá. bandas, entendeu? Ah, tá. Mas uma vez quando eu tava na Gringolândia ainda durante o doutorado, eu fui Uhum. num show de death metal. E daí eu tava lá com os amigos, era num pub, num lugar pequenininho, assim, a gente tava falando com um amigo nosso, pô, chega aí, tá mó legal e tal. Ele falou, mas de onde é a banda? Aí a gente falou, não, tem uma banda alemã e tal. Ele, pô, mas alemão eu não vou entender o que eles estão falando. A gente falou, é death metal, fi. Não vai Você não entender vai nada. entender Gente. língua nenhuma que eles estão falando. Chega aqui, velho, o que você O acha cara que querendo ir pro show pra ficar, nossa, olha essa letra, Né? mano. Caralho! Ele falou, cara, só vem. Ah, porque eu não vou entender a banda falando em alemão. Eu falei, você não vai Você entender, não vai ponto. entender, amigo. Mas então o Mas foi bom. Belfegor tem o nome da banda e ele faz o quê? Faz o Buba? que aí? Ó, ele é um demônio considerado o senhor do fogo e o demônio da preguiça. E ele é um dos 7 príncipes do inferno. Ah, é o teu, Mas mano. olha aqui, ó. Mano, os meus 2 demônios estão aí, o da Não. gula e da preguiça, Caralho, viado. cara. Ele seduz as pessoas com inventos engenhosos que prometem riqueza fácil, tornando-os preguiçosos. NFT, ele inventou NFT. Beleza. Ele é claramente o demônio. Claramente Caralho. ele é um Coach, criptobro. Ele é um criptobro ou coach, ou os dois. Ou os dois. Caralho, cara. Beleza. Cara, o Belfegor é o senhor do fogo, beleza. Beleza, mas ele Trabalho. tá ali junto com o Mamon. Trabalha num departamentozinho bem encostado, assim, bem, sabe? E é da mano, mas preguiça. eu todo mundo é acho- preguiçoso. E Eu seduz acho- as pessoas. Eu vou defender Grandes merda. aqui. Aqui você vai ser punido com preguiça. Você entra lá e ele te dá um frontal. Pô, mó delícia, né? caminha. Não é problema, mano. Não é problema, Eu mano. vou defender o Belfegor. Ah. Eu acho que ele é brabo. Porque Porque o daí ele é o único que causa problemas reais na atualidade onde a gente tá. Da preguiça, você fala? É, ó, tipo, ele Lorde, ele encaixa A no... gula, A luxúria não obesidade é um causa problema. problema. Não, sim, Imagina. mas peraí. Ele entra no coach com o Pablo Marçal, ele entra no questão do tigrinho, o dinheiro fácil. Ele entra, Nossa, ele claramente inventou o tigrinho. ele entra muito nos Caralho. problemas Ele é reais. Eu É, concordo que ele é cabuloso nisso. Eu concordo. Sabe por que- quê, Lodi? Eu esqueci que você tava com a caneta ungida hoje por um momento. Desculpa, porque agora que eu fiz a leitura, eu falei, nossa, é verdade. Esse demônio, o Belfegor, é o Pablo Marçal, mano. É, mano, tipo, Tá ligado? lê de novo aí, Buba, a parte essencial da gula. Não, mas Ele tudo faz bem, é, mas- engenhocas. Ele faz as engenhoca, dinheiro fácil. pra- É isso, ele faz curso, ele vende criptomoeda. Ele NFT. vende. Como que era? O Naming rights, não sei o que, rights, que é o curso que você pode vender com 100% de lucro, que é Ah, a loucura sim. da Ele internet. provavelmente prega numa igreja church de parede preta. Sim. A igreja É, ligado? Os outros dali, que nem o da gula, o do armamento bélico, são demônios que hoje em dia estão até datados, se você parar pra É pensar. verdade. Pela questão da rede social. Esse aqui é o que mais sai na vantagem, Mano, mano. esse é o demônio que mais atua. Ele quase foi eleito prefeito de São Paulo, na primeira vez que tentou, inclusive. Exato, mano. Olha, mano, na época
época que a gente tá vivendo a economia da atenção, eu não quero ser nem desrespeitoso com a nossa convidada, mas eu acho que a gente encontrou o brabo, velho. Pois é, Não tem nem o que falar, mano. É o Pablo A Marçal. minha única questão de colocar ele como brabo, porque eu não gosto dele. Perfeito. Mas eu acho que a gente Tem Qual era o devido à outro que você análise- colocaria ali? pô, Pode pôr 2 no brabo, vai. Não tem... Tá bom, tá bom. É, põe- Ah, ó, tá assim, vamos remanejar agora. Tá bom, Tá bom. manutenção. vamos deixar. Agora a gente colocou as Beleza. bases para o nosso pensamento, agora a gente pode Perfeito. reavaliar a demonicidade deles, A né? demonicidade, perfeito. Tá. Então, O que logo de cara te incomoda nesse tier list? Você fala, aqui tá errado, hein? nada me incomoda, não. Aham. Tô de boa, assim. Mas você tá ok com o O fato... Asmodeus e o Belial ali juntos tá de boa. Aham. O Lúcifer tem uma certa dó, mas eu vou ficar tendo dó de macho, né? Então, assim, deixa o Lúcifer aí mesmo. Ele ainda é o mais bonitinho daí, mano. Tá legal, é bacana. Eu Legal, acho que tá se a legal. gente for falar assim de, pô, atualidade, pô, tá Com interessante. a nossa o- análise, com essa análise foi... Mas o Mastemar gente, também não analisa. seria brabo, porque sem ele não tem esse rolê de que não teria os outros também. Não é Então, ele. foda. Não, mas é porque os Mas outros... ninguém liga pra pioneiro, né? Então é isso, né? E o Mastemar é pioneiro. Grandes merda, né? Eu Grandes também merda. sou. Até aí. Sem eu não tinha nada. Grandes merda. Se não fosse o Mastemar, seria outro. Eu sei bem como é. Eu que criei. Parabéns pelo timing, tá, irmão? Faltava 2 meses pra alguém criar também. Tá suave, Pô, relaxa. não é porque você criou que veio aperfeiçoado, porque o cara chegou e aperfeiçoou depois ali o bagulho e foi escalando. O jogo do Tigrinho, acho que o demônio do jogo do Tigrinho É, o foi, Tigrinho, né? foi realmente... Virou Ele não tem, fracasso, não filha tem da como puta. competir. Eu vou descer. Qual que é o círculo do inferno dele? Que eu vou descer lá só pra ficar falando isso. Vou atormentar ele, mano, quando eu morrer. Vou ficar, solta a carta, filha da puta. Olha, eu tô feliz com a nossa lista. Eu acho Eu que tô ela pode feliz. ficar assim. Eu tô bem feliz, Da hora. Temos o Esse nosso... é o tier demais. list aí do DL Show dos Bom demônios demais. brabo aí, ó.